Vamos lá. Bom, mas esse daqui tá arquivado. Só que ontem a Câmara recebeu uma denúncia aí, após finalizado esse processo de cassação do prefeito, sobre o relator da comissão, o professor Negativo, o munícipe ter feito uma denúncia contra ele, né? O que está acontecendo nessa situação? Chegou uma denúncia ontem, né, na Câmara, contra o professor Negativo, de um munícipe. E após a sessão, né, e aí deixa eu até dar uma voltada aqui na questão do processo de cassação. Primeiro, é uma das atribuições principais do vereador a fiscalização, né? De forma ampla, de forma profunda, enfim. Então, quando você tem uma defesa prévia, ela já fala que é uma defesa prévia. O papel ele é muito frio. Quando dá andamento em um processo, você tem lá os testemunhos, você pode ir no local, enfim, tem uma série de questões que poderiam ter sido feitas se não fosse arquivado, né? Então, só para o cidadão entender como funciona uma abertura de processo de cassação, seja do prefeito, seja de um vereador, seja uma CI, seja uma CPI. Quando você dá um tempo para poder trabalhar-se dentro da denúncia, você pode inocentar com maior credibilidade ou determinar a culpa com maior certeza, com maior firmeza. Então, com o arquivamento em apenas um período muito, muito breve, a gente perdeu a possibilidade ali de uma investigação mais profunda, né? Bom, dito isso, a gente respeita a comissão e respeita o plenário. Após, então, a sessão, tiveram ali as entrevistas que são comuns, né? Toda a sessão, praticamente, algum vereador dá uma entrevista, e o Mauro Neves deu entrevista, o vereador Demerson deu entrevista, e o professor Negativo, que era o relator, também deu entrevista. Nessa entrevista, ele teve algumas falas que apontaram que não é uma fala muito, muito ética, uma fala muito firme. Isso segundo a denúncia, tá? Isso é uma opinião do Tiago Oliveira. É o que está na denúncia. Que fala sobre... Que essa denúncia foi realizada por um munícipe aqui da cidade. Inclusive, qualquer um pode abrir aí uma denúncia contra exatamente. Foi feito por um munícipe comum, né? O Luiz Saito, o apelido dele é Babu, que inclusive está na denúncia, entre parênteses, Babu. Nessa denúncia, pede-se explicação, né, de algumas falas do professor Negativo na entrevista. Quando chega uma denúncia, Poliana, qualquer cidadão pode fazer, desde que seja qualificado, né, com documento, não pode ser uma denúncia de qualquer jeito também, vazia. É de praxe, a gente abre o expediente. Então, eu abri o expediente, destinei ao jurídico, e o jurídico vai dar parecer. Aí deve sair hoje ou até segunda-feira de manhã esse parecer, e aí a gente vai entender. Não estamos aqui falando que o professor Negativo tem culpa ou não, eu simplesmente estou falando que tem uma denúncia na Câmara contra o vereador professor Negativo. A gente fica chateado porque não é legal esse tumulto, sabe? De denúncia. Uma situação terrivelmente chata, né? Desagradável, sim. E aí logo de imediato já começa uma outra. Exato. Mas, segundo consta, algumas informações ainda não são precisas, mas é que algumas falas do próprio professor Negativo colocava até em xeque a resolução da questão de ter colocado a denúncia contra o prefeito, guardada a denúncia contra o prefeito, porque não foi feito de uma certa forma. Então resolver uma coisa mal resolvida, como é que fica a situação, né? Então, eu não conversei com o professor Negativo após isso ainda, né? Sem defesa prévia, sem acusação prévia, não dá pra... entrevista, cara, às vezes o cara tá nervoso do momento ali, não dá para saber. Mas, já que houve a fala, vai ter que haver a investigação da fala, ouvir o professor, enfim, já que tem a denúncia. Se não tivesse a denúncia, ia tocar a vida, mas tem a denúncia, o cidadão tem o direito e a Câmara tem o dever de cuidar para entender. Lembrando que o professor Negativo foi, inclusive, o relator dessa comissão do processo de cassação do prefeito. Exato.